Nunca é tarde demais, né? Mostrando no meu canal, tinha um rapaz, né? Um senhor de 80 anos na China fazendo moda, né? E a pessoa fala assim, como que pode, né? 80 anos ainda fazendo, mas já era professor, ele nunca desistiu. Ele sempre mantém a juventude e a saúde, né? Nessa é a tecla. A pessoa fala assim, bom, tudo bem, eu olhar para trás, quase 40 anos, tinha planejado, né, ser independente da família, ganhar meu primeiro US$ 1 milhão, aos 30 anos, e depois chegou 40, sei, será um executivo, prefeito da cidade. Bom, você sempre pode fazer os planos, mas continua fazendo planos. Não desiste do sonho, mas não quer dizer que é tarde, ok? A vida, você tem a vida inteira pela frente, né? E esse tipo de comparação, quando se compara, a gente sempre olhar menos da gente e olhar mais para outros, né? A mesma situação, um tempo atrás, né? Eu estava falando assim também, eu trabalhei a vida inteira, criou meus filhos, né? E meus filhos já entraram na faculdade e eu, né, renunciei meus bens, separei. E eu olhei para trás, né, conversando com minha filha, falei, não tenho nada, né? Nem a casa, tenho um carro só, casa alugada, não tenho mais nada. E não construí uma empresa, né? Um império, um prédio, será, uns bens gigantes, né, mesmo. É, eu não fiz uma carreira famosa internacionalmente, talvez que eu queria no início, né? E acaba de criando os filhos e estudei muito a mente das pessoas, né? Mas e meus amigos na China, né? Quando eu saí da China, eu tinha 27 anos de idade, era 1990, hoje, depois de 27 anos, depois de sair 10 anos da China, essa última 17, a China cresceu muito. Então, todos os meus amigos ficaram ricos, né? Eu voltei à China esse último, todo ano eu volto, 2, 3 anos, último 2, 3 anos. E todo mundo quer me pagar ó, viagem, banquete. Eu falei, você tá coitado, né? Você tá no fim do mundo no Brasil, tá parecendo uma guerra civil, mata 60 mil pessoas por ano. Como você tá vivendo, né? É, em média, os amigos, tem, em média, né? Tem gente que tem mais, tem menos, né? Eles têm uns 3, 4 milhões de dólares. Né? Todo mundo tem alguns 3, 4 casas para alugar, tem né, um negócio bom, todo mundo de BMW, Mercedes-Benz. Eu falo assim, bom, o que, que eu tenho feito, né? Tava conversando com minha filha. Eu fiquei mais jovem, todos os meus amigos parecem 10, 15 anos mais velhos que eu, né? E eu conheci muito ser humano, né? Eu não fiz prédio, eu não fiz empresa, mas estudei muito as mentes do ser humano. Eu conheci Jesus, né? Eu descobri que a gente está presa na mente, como Matrix, né? Essas duas coisas eu já posso morrer feliz, né? Criou meus filhos, né? Dois filhos muito bons, né? Um filho oncologista, tá vivo. Eu tenho a Anne, minha filha, que faz medicina, falta um ano para formar. Eles são brilhantes, melhor que eu, né? Então, dessa situação, eu estou muito satisfeito. Com alguém nessa três que eu descobri a mente, ela, né? A gente estava preso na mente e, e conhecer Jesus e também a parte dos meus filhos. São três grandes satisfações da minha vida. Eu falo, já posso, e a evolução principalmente. Eu cresci muito, eu conhecia mais ser humano. Tem gente que fala, Peter, você é um enganador das pessoas, você lê a alma das pessoas, você conhece pessoas. Então, você é uma pessoa que pode tratar realmente, você não sabe o poder que você tem de cura pelo corpo, mente e alma, né? Eu falo, eu sou tão simples, né? Eu não, quase não fiz nada. Quando a gente olhar desse lado material, realmente, mas isso ninguém tem a minha experiência. Justamente quando eles ganhavam dinheiro, trabalhavam, eles não trabalharam nessa parte que eu trabalhei. Então, nunca subestimar você, né? Toda a sua experiência é a única, né? Eu tenho 5 anos atrás, né? Tinha
dois amigos, né, que faleceram na minha idade, mesmo tá fazendo acupuntura, cada um tem um trajeto diferente. E naquela época tinha a menina que fazia coaching, eu falei assim, Leo, dou exemplos, dois amigos, né, um japonês e um chinês, os dois são muito mais ricos que você, né, os dois trabalham muito mais que você, os dois que trabalham, tem um que trabalha em várias cidades, né, uma cidade por dia, muitos pacientes ganham muito dinheiro, e o outro também tem a loja, tem restaurante, tem, né, e fazendo acupuntura, tem muitas coisas. Os dois faleceram, um pelo câncer, outro pelo infarto, né? Não quero falar nome, ofender as pessoas, mas estou um exemplo dessa, né? Em 2012, faleceram os dois, de segundo ano de vida, e falou, gente, ainda, né? Eu falo, ainda bem que eu não, que eu não sou uma pessoa tão, né, ativa, eu sou meio preguiçoso, sou meio vagabundo, e estou bem ainda, né, tava brincando com essa menina de coaching, falou, olha, estou vivo, os dois já foram, agora que você tem mais exemplo para mim, para eu seguir, os dois já morreram. A gente fala assim, então, nunca desiste e nunca subestimar você e nunca tarde demais. Eu queria falar só isso. E que eu posso recomeçar, eu posso quando de vez se eu quiser, né? Até em maio, quando eu estava conversando com minha filha, né? Eu falei assim, eu não tenho mais nada, né? Mas o que você quer fazer? Eu falei, quero escrever um livro, quero lançar dois livros, um para autoajuda, outro para medicina, e, né? Depois meu filho falando, tirando câncer, tirando dinheiro, tirando fama, o que você quer fazer mais? Eu falo, tem uma coisa que eu quero fazer, nem é pela fama, nem pelo dinheiro, né? Para ajudar o mundo melhor. Eu estava fazendo palestras, né? Muitas palestras. E minha filha, por que você não grava um vídeo, né? A palestra tem muito pouco acesso. Grava um vídeo, eu vi. O seu cabelo está preto, você está tomando ácido fólico, está muito novo, está jovem, né? Eu falei, é verdade. Eu podia gravar um vídeo sobre ácido fólico, né? Esse é um primeiro vídeo que deu bastante acesso, de quase 800 mil acessos, né? E isso foi dia 10 de maio. Eu gravei, nem tinha coragem de olhar para trás e mandou, fiz upload e acabou, e deixou, né? Você não colocou musiquinha, você não colocou introdução, não colocou texto, não coloquei nada, não sei fazer. Colocou um vídeo e esse vídeo estourou. De repente vem 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil vistos, né? Fala, filho, esse vídeo tá com 500 mil de vistos. Daqui a pouco eu tô com 25 mil inscritos entre um mês, né? Agora eu tô com 6 meses com 130 mil, então mais 20 mil por mês. Aquele primeiro mês tava 25 mil, 30 mil por mês. Eu falo assim, gente, tá me assustando, né? Então, é um exemplo que a pessoa que fala, tô no meio do caminho, não deu nada, nada deu certo, mas sua experiência, não existe experiência perdida, não existe experiência inútil. Depende, eu tenho tantos acessos, porque eu tenho o treinamento, né, a experiência acumulada. Não saio falando sem nada, né? Então eu já tenho acumulado minhas bagagens. Apesar que eu, né, financeiramente parece que acabou de sair da faculdade, começa tudo do zero, mas pela experiência não. Eu já tenho bastante 30 anos de experiência, né, de trabalho. Então, isso ninguém tira de você, né? Qualquer hora você faz algo útil, o povo aceita, o povo abraça sua causa, né? Então, quando eu quis fazer algo que é para fazer o mundo melhor, que Deus espera de mim, né? Algo mais maior, mais nobre, e que isso vinga, de repente, né? Eu também não sabia, né? Minha filha falou, pai, você virou youtuber, nossa, 130 mil inscritos, passou o Siraquim, filósofo, passou o meu professor, passou o Siraquim. Eu falo, nossa, eu não esperava realmente disso, né? Mas eu vou continuar a dedicar desse trabalho, né, voluntário. E que eu digo para vocês, se você acha que você não está dando certo, já há quase 30 anos, 40 anos, 50 anos, não desista, né? É nunca tarde demais. O Roberto Marinho tem 60 anos de idade, começou o Rede Globo, né? O irmão de McDonald's tinha 50 e poucos anos também, começou, né? E nunca é tarde. Tem um paciente que tinha 90 anos de idade, né?
e que fala que nunca fez faculdade. Fala, por que você não faz faculdade agora? 90 anos de idade faz faculdade? Não é. Se você fez um dia da faculdade, quando mesmo outro dia você morrer, se o lápis do cemitério vai escrever que fulano fez um dia de faculdade. Você não vai reclamar, mas chegou no outro lado e fala, nunca fiz faculdade. Fez um dia, né? Então você tem algo para realizar, começa, recomeça, nunca é tarde. Começa hoje, vai por mim, né? Pelo menos tentar, né? Se você não tentar, você já tem um não, né? Não funciona, não é certeza já. Então tenta, pelo menos, ainda tem a 50% de chance de dar certo, não é? Ou mais, né? Então, pelo menos tentar dizer algo que você quer, né? Mostre para a sociedade que você quer, né? Faça o primeiro passo, faça esse primeiro passo. Vai para frente e vamos ver o que vai dar, né? Tem um paciente que está assistindo vai entender que se você está me assistindo, fica deprimido, né? Quer largar atrapalha, quer fazer algo só para Deus, né? Fala, olha, você pode se tornar uma mestre, né? Para ajudar pessoas a fazer as experiências espirituais, a vivência, né? Retiro espiritual. E ele saiu da depressão e virou dessa mestre do retiro espirituais. E tá de parabéns, viu? E é assim que funciona. Toma o primeiro passo, nunca é tarde demais. A luta é continuar. A sua experiência é continuar valendo. Então, começa já e não desista do seu projeto, ok?